mas nesse bloco tem pastel de Belém. Ai, que delícia! Delícia! Amo! Atendendo a pedidos, né, de algumas telespectadoras, a gente está recebendo hoje a Renata Pereira. Seja bem-vinda, viu, Renata? Obrigada pelo convite. Amei tê-la aqui. É descendente? Não, minha descendência é italiana, Olha! mas esse pastel é um dos doces mais famosos do mundo, né? Então todo mundo tem muita curiosidade de como fazer. E aqui eu fiz um preparo muito rápido e prático que todo mundo de casa vai fazer. Oba! E tá lindo aqui, né? Tá A lindo. receitinha pronta. Eu dei um toque com rama de canela, dei uma polvilhadinha, mas caso também não queira, pode ser só um açúcar de confeiteiro que fica delicioso Faz a versão também. tradicional. Isso Arrasou. mesmo. Daqui a pouquinho eu vou provar, mas antes vamos aprender como a gente pode montar na nossa casa e preparar o pastel de Belém, o famoso pastelzinho de Belém. Por onde começar, Rê? Nós vamos começar pelo recheio, que a base é super bacana, é tipo um flan. Então aqui eu tenho leite e eu vou deixar um pouquinho do leite para diluir o amido de milho, que seria o nosso espessante. Quem quiser utilizar farinha de trigo também pode, tá? Dá o mesmo resultado. Fogo baixo, médio ou alto? Fogo médio. Médio. Diluir aqui e é tudo numa panela só, muito rápido. Esse recheio, ele fica tipo um flan, sabe? Fica bem gostoso. Pode ser utilizado para rechear sonho também, fica incrível. Que é outra receitinha boa também, Ai, né? delícia! Vou colocar aqui o açúcar fino. Vou dar um toque de baunilha, de extrato. E as gemas eu já deixei aqui peneiradas. Que é importante, né? É importante deixar, então é o tempo delas. Então deixa lá, começa a receita e já deixa peneirando as gemas. Não pode estar lá raspando com a Passar colher. a colher na peneira, Não, né? não dá Senão certo. a película vai que passar aquele pelos cheiro, pelinhos. aquele gosto de ovo que a gente não quer, vai passar para o nosso doce. Então nessa primeira etapa, que é o creme, né? O recheio do nosso pastelzinho de Belém, leite, açúcar, ovos E extrato de baunilha. e extrato de baunilha. Só gemas, né? Ah, e um pouquinho do amido, né? Pra É o engrossar. amido, que é uma colher para essa quantidade aqui. Então, enquanto ele apura, pode aumentar um pouquinho, que ele fica numa textura incrível. Ele precisa de um tempo de geladeira, porque ele tem que ir para a massa folhada. Essa que faz a base do pastel de Belém é uma massa folhada. Então, a massa folhada normalmente ela fica no freezer. Então, a gente só tira do freezer para a geladeira momentos antes de utilizar. Porque tem muita gente que tem dúvida como utilizar a massa. Tem muita gente que tem receio e fala, não vou fazer nenhuma sobremesa. Então, ou a massa nem folhada deixa no freezer? No freezer, sim, no congelador. Tá. Nas grandes lojas de departamentos, supermercados, enfim, você vai encontrar no congelador, no Chegou freezer. em casa, a gente volta ela pro Congelador. Aí eu vou utilizar. No caso aqui, eu já subi para a geladeira para dar esse tempo, porque ela, como é uma massa com muita manteiga, ela tem muita gordura. Quanto mais ela fica fora da geladeira, ela vai ficar elástica. Daí ela não dá essa crocância que precisa. Tá. Às vezes você vai fazer, sei lá, 1000 folhas e está preparando aqui o recheio e deixa a massa ali do lado. A hora que você olha, Já vai a massa não comprometer. desenvolve. Não, a massa não desenvolve, porque ela cresce. Você vê como ela fica bem bojudinha? Então, eu E tiro do freezer, levo pra Da geladeira. no dia da preparação da receita. E eu só tiro da geladeira na hora mesmo de montar Do o doce. preparo. Não poderia deixar ela ali agora. Não. Quanto menos deixar exposta, melhor para o Melhor. resultado, porque fica muito essa crocância dela Porque senão perde a característica e a gostosura da massa folhada, né? É bem isso. E o pastel de Belém, o tchan mesmo dele, além desse recheio, é a crocância da casquinha dele, né? E o formato que nós vamos fazer, eu trouxe até forminha de empadinha, que é super acessível, todo mundo aí pode fazer em casa. E ele fica com aquele fundinho bem fininho, aquelas bordas assim, ó, bem, Delícia. bem gordinhas. E aqui a baunilha, né? O extrato Já dá. Aqui subir o também, aroma. como dica, pode até adicionar uma casca de uma laranja pequenininha ou de limão, também é bem bacana. Tá. O pessoal fazer em casa. O ponto aqui é mais ou menos uns 5, 10 minutinhos, depende muito aí do... Aqui nós temos tempo e a gente vai deixar chegar aí no ponto. Pra ver, né, Pra como mostrar. fica. Que qualquer coisa a gente vai pro intervalo e voltando do intervalo a gente Tá. mostra o ponto. Porque é bem rapidinho aqui. E esse pastel faz toda a diferença, né? Porque é uma sobremesa,
É também, você pode servir num brunch, num lanche da tarde. Impressiona. Você falou, é uma receita que agrada o mundo todo, O mundo né? todo. Receitinha portuguesa. É um dos mais conhecidos. Ultrapassou até o pão de ló, de tão famoso que ele é, assim, É muito bacana. Aqui, enquanto a gente vai esperando o ponto do nosso creme, eu vou também mostrar para vocês de casa a tela com a relação dos ingredientes, a quantidade, relembrando então de cada um deles, para o nosso creme aí do pastelzinho de Belém. Então, para o recheio foram 4 gemas peneiradas, 1 colher de sopa do amido de milho, meia colher de chá de essência de baunilha, 1 xícara de chá de açúcar e 750 ml de leite integral. Pode ser também... Ali eu tenho na tela 500 ml. São 500. Aqui na minha ficha tá 750. Só corrigindo, por favor, então. 500. 500 ml. Gente, então 500. Na tela ficou certo, na minha fichinha tá errado, tá? Então 500 ml, meio litro de leite para 4 gemas, meia colher da essência de baunilha, 1 xícara de chá de açúcar e 1 colher de sopa do amido de milho que nós dissolvemos no leite. E vai tudo para a panela. Tudo numa panela mexe só. até encorpar, até engrossar. Até engrossar. É bem rapidinho mesmo. E a massa folhada, uma dica muito importante que a Renata Pereira compartilhou conosco. Comprou, chegou do supermercado, deixa no freezer, no congelador. O dia que for usar, tira do freezer, desce para a geladeira, mas deixa na geladeira. Não coloca na bancada enquanto está preparando, né, o recheio de outras coisas, deixa lá. Só tira da geladeira realmente a hora que for abrir para montar a receita. Essa ou qualquer outra receita com massa folhada? Qualquer receita com massa folhada, que é bem importante. Porque esse próprio calor aqui do fogão, que normalmente você usa um recheio ou doce ou salgado, né? Porque com a massa folhada você pode até fazer pizza de massa folhada, que fica incrível. Olha, nunca comi uma pizza quadrada, nossa, é fantástico. Semana que vem, inclusive, é o dia da pizza, não é, diretora? Terça-feira que vem, dia 10, dia da pizza. Você já fez pizza com a massa folhada? Já, é um sucesso essa pizza. Deve ser maravilhosa. Como aperitivo, fica incrível. Fiquei bem com vontade. Com bacon em cima, sabe? Aquela pizza bem... Ou mesmo uma pizza doce. Ou a doce, com aquele brigadeiro. Boa também. Dá pra gente fazer um brigadeiro de colher e jogar em cima. Olha aqui, ó, começou o ponto. A encorpar, já. Né? Aqui é muito rapidinho e tranquilo de... Legal porque ao vivo a gente conseguiu chegar aqui no ponto. Já engrossou. Já. E aqui, ainda, se você quiser dar uma corzinha, porque o que dá o toque diferente? Ou é a quantidade de gemas. Sempre é legal, se você quiser dar um toque diferenciado, usar o ovo caipira. Ou você também pode usar um corante, numa quantidade mínima, amarelo, que você encontra nas... pouquinho só, Um né? pouquinho só. Pode abaixar. Bem pouquinho. Aqui já deu ponto, ó. Pode desligar? Pode desligar. Agora eu vou transferir para cá. Pode por aqui, melhor? Pode. E daqui, ó, nós já vamos para a geladeira. Olha que creme lindo, gente. Tô até salivando. E isso cheiroso. aqui Uma delícia, cheirinho de baunilha. é um recheio incrível. Então, legal, se quiser fazer de um dia para o outro, é até melhor. Perfeito. Faz Em antes. 10 minutinhos a gente chegou no ponto. 10 né, minutinhos. Aí aqui, filme plástico, para não criar aquela peliculazinha e geladeira. Próximo bloco a gente volta para Para fazer finalizar a a base. receita. Pode ser? Pode ser.